Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast aqui da Igreja Presbiteriana Central de Mairinque. E você já sabe, nós estamos aqui na rua 9 de julho 348, aqui no centro, no coração de Mairinque. Quando tudo voltar ao normal, vem para cá adorar o Senhor. Enquanto não voltar, muito obrigado, porque você está aqui conosco, participando desse nosso tempo aqui, então, devocional para a nossa vida, um devocional histórico também para a nossa vida, porque falamos aqui de personagens importantes aí na história do Evangelho, né, da propagação do Evangelho no nosso meio, tá bom? Deus muito te abençoe e te fortaleça, mas não esquece não, clica aí, se inscreve no nosso canal, compartilha esse canal para a glória do Senhor, tá? Tanto aí no YouTube, Facebook, Instagram, nos ajude aí em nome de Jesus a cumprirmos a nossa missão, que é apresentar Jesus para as pessoas, acolhendo-as aqui na família da fé, instruindo-as na verdade, na palavra de Cristo, tá bom? Deus te abençoe desde já. Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tem que falar assim porque eu não sei que hora que você está assistindo, tá bom? Então fica com a gente aí, em nome de Jesus. Joil, seja bem-vindo. Amém, graça e paz a todos que estão nos assistindo, graça e paz ao pastor, ao irmão Felipe. É um tempo muito oportuno de falarmos desses homens de Deus, também de falarmos da palavra que permeou. Se não fosse a palavra de Deus, esses homens não estariam na história como fosse Deus chamando? Sim, e é muito importante saber disso e que isso também nos influencia sempre buscarmos a Deus e a sua palavra. Amém, amém. Felipe. Graça e paz, pastor, graça e paz, irmão Joilson. Amém. Deus nos abençoe e que você que está em casa acompanhando esse estudo conosco, sua vida possa ser edificada. Amém, amém. Bom, a pessoa em voga aí, nós terminamos aí na última quarta falando aqui, no último encontro nosso, falando aqui sobre a vida dos servos de Deus que estão trabalhando lá, né, a partir da Escócia, a partir de outros países lá da Europa, que partiram para outros locais, para a Ásia, para a Índia, né, para a África, enfim. Agora nós queremos falar um pouco do que aconteceu, porque teve gente de lá também que veio para cá, né? E a nossa história você sabe, né? Aqui no Brasil, 1500, fomos aí, né? Nascidos, né? Como Brasil, descobertos, e a partir disso começaram já algumas comitivas virem para cá com o intuito, né, de evangelizar aqui. Assim como tinha a chamada Companhia de Jesus, né, que era dos jesuítas, que foi criada lá na Contra-Reforma, que vinham para cá para evangelizar também aí os povos, os índios aqui na nossa terra, né, também vieram para cá as tentativas aí holandesa, né, vieram para cá para tentar pregar o evangelho, anunciar o evangelho aqui, e numa dessas tentativas, algumas foram frustradas, mas numa dessas tentativas veio para cá, depois de uma aula, né, de teologia, o professor dele era Charles Rod, né? Simonton é desafiado então naquela aula, sente aquele ardor para vir então fazer missão no Brasil, chega aqui no Rio de Janeiro, começa a pregar o evangelho, vai surgir, né, a igreja presbiteriana, né, aqui no Brasil. Logo depois do Rio de Janeiro surge a igreja presbiteriana de São Paulo, né? Um presbitério só, olha a distância, Rio e São Paulo, né? Mais as cidades aí do interior. O povo começou a pregar, a anunciar o evangelho, né? Tinha já aquela pegada, né, do Robert Hyde, né, que era da escola dominical. Junto com ele vinha também aí o Blackford, que era cunhado do Simonton, né? Isso mesmo. Cunhado do Simonton. Está caminhando aí, pregando o evangelho, anunciando o evangelho para as pessoas estão se convertendo e de repente eles vão passear para mais um pouco aqui no interior nosso aqui e chegam à cidade de Brotas, né? E lá eles vão encontrar já um homem que era todo controverso contra as próprias doutrinas que vivia, porque já encontrava nelas algumas falhas, alguns equívocos. Nós estamos falando da história daquele que é chamado padre protestante, né? Que era padre e se tornou protestante, tem que explicar isso, né? Senão é um paradoxo. Senão meio, né, desconexo aqui. Então, José Manuel da Conceição, esse homem que começou então
seu serviço cristão, trabalhando na Igreja Católica, se tornou diácono na Igreja Católica, se forma lá, mas aí depois de algumas doutrinas começam a chocar com aquilo que ele lê na Bíblia, né? Sim, aos 16 anos ele ainda é muito devoto, teve sua educação ali com que era um padre em Sorocaba, o seu tio avô, e a partir dessa educação que ele teve, ele sentiu-se chamado ao sacerdócio da Igreja Católica. Com 16 anos, ele foi ordenado a diácono, como o pastor explicou, mas, passado-se um tempo, ele começa, então, a discordar das indulgências. Começa a ver já que não... Que há falhas na doutrina católica, na teologia católica da Igreja de Roma. E, então, a princípio, o que levou ele ao conhecimento das Escrituras, sem ser pelo viés católico, foi o fato da convivência com protestantes. Tanto os anglicanos ingleses, os luteranos alemães e também os reformados suíços. Sim. E ele viu o zelo daquelas famílias ao estudo bíblico e sua devoção às Escrituras. E a partir disso, então, que ele começa a ver essas falhas e ele há, então, uma crise espiritual ali em José Manuel da Conceição. Já começa a pensar algumas coisas que não estão de conformidade. E aquilo que, para nós ainda hoje, né, é a doutrina que muitos não compreendem, né, Felipe, é de a salvação ser pelas obras e não pela graça, que é o inverso do que a palavra de Deus traz para nós, né, que a salvação é pela graça, né? Uhum. Lendo a Escritura, né, José Manuel da Conceição, ele pôde enxergar através da Bíblia Sagrada que o que ele sentia no arder no começo do chamado dele, que ele sentiu-se ao ler o primeiro capítulo de Gênesis, segundo ali, ele sentiu o chamado do sacerdócio, porém já com o passar do tempo ele veio sentir que a doutrina ali da Igreja Católica não estava de acordo com aquilo que ele estava buscando. E isso inflamou no coração dele e foi daí que começou a acender a chama para o chamado, através da palavra, para o cristianismo. E aí, nesse viés, ele começa a estudar até com os grupos chamados genecistas, né? Isso mesmo. Começa a estudar com esse povo a palavra de Deus, se intensificar no estudo da palavra. E é lógico, quando você começa a se interessar pela palavra, o próprio Senhor da nossa vida faz o quê? Ele vai abrindo as portas, vai descortinando para nós, então, o seu cuidado, o seu amor e essa graça maravilhosa que é gratuita no sentido de Cristo ter feito toda a obra por nós, né? E essa descoberta é maravilhosa porque isso vai impactando, mas alegrando o coração da pessoa que está descobrindo isso, né? Joilson, eu não sei como foi a sua conversão, se você já era de família evangélica. Eu tive um viés assim, os meus familiares ainda são católicos, né? Tinha esse viés bem católico na minha família, e eu fui um dos primeiros a pular a cerca e ir para o outro lado, né? Mas pela misericórdia do Senhor, né? Tudo isso aconteceu para a glória de Cristo, e depois de caminhando com isso, eu me tornei ministro do Evangelho para pregar, para anunciar a graça do Senhor. Então, veja como que isso é conflitante. Falei aqui, não sei se você quer falar ou não da sua história, mas de como isso foi conflituoso para José Manuel da Conceição, uma vez que na sua família tinha uma tradição, então, de liderança, né, dentro do romanismo, né? Sim, como já foi falado aqui, o seu tio-avô era padre, né, em Sorocaba, e é interessante que José Manuel da Conceição, quando ele vai, o ensino da palavra, o ensino bíblico mesmo, a teologia bíblica, vai inflamando o seu coração, começa a ver ali no meio do clero uma desconfiança dos ensinamentos de José Manuel da Conceição. Por quê? O que ele ensinava? A verdadeira devoção às Escrituras. Ele pregava Cristo, ele não pregava outros meios de salvação. E isso então que surgiu esse nome, um padre protestante. Um padre com doutrinas protestantes, isso. Né? E aí o que acontece? Então a liderança dele começou a jogar ele de
paróquia por paróquia. De Sorocaba foi para uma outra cidade, foi para uma outra Ele cidade. ficou 15 anos sendo jogado de uma paróquia para outra, servindo em outra cidade. E disso também o que veio acontecer ele era remunerado, por ele ser padre, né? Ele era remunerado. Mas ao passar do tempo a gente vai acabar falando que essa remuneração acabou sendo cortada, né? Cortaram isso. E nessas viagens dele, então, ele ensina a verdade, prega a palavra do Senhor para as pessoas, só que isso vai no contraditório àquilo, então, que aqui no Brasil era comum, que era o romanismo, né? Liderado aí pela Companhia de Jesus, né? E depois outros mais que vieram para cá para trabalhar. Tudo isso, então, cooperando para o crescimento espiritual dele, porque apesar dos contraditórios, ele continua perseverante, resiliente ali, né, naquilo que ele está vivendo. Então as pessoas vêm e tiram ele daqui, como o Felipe disse, colocam ele em outro lugar, um lugar mais distante, a cada dia mais distante. Mas isso faz com que ele ganhe mais ânimo e força. E de voltar, ou mesmo que as pessoas façam isso para desestruturá-lo, ele volta à sua postura, então, de fé, e agora uma fé que se torna cada dia mais genuína e fortalecida, né? E o legal de conhecer a história de José Manuel da Conceição é que todo local que ele se achegava, ele pregava que era para os que estavam ali na igreja, no local, ler a palavra. Sim, ler a Bíblia e encontrar a verdade nela, entendeu? Que ela dirá a verdade, entendeu? É o João 8,32 lá, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E sem intenção, a liderança católica nos dias de José Manuel da Conceição, ela traçou um roteiro da reforma no Brasil. Pois, é bem por aí, viu? Porque a cada lugar que ele era colocado, ele expunha as escrituras. Até que quando ele chega em Brotas, que aí ele fixa lá, aí ele é afastado, então, aí, da liderança. Corta a verba, aí. Corta a verba, ele vai para um cargo administrativo para que ele não mais ensinasse as escrituras ali, as escrituras. A verdade, a verdade, a doutrina protestante e na Igreja Católica. E a partir disso, então, ali, com esse encontro que ele tem, então, com a doutrina, com essa visita, então, do cunhado de Simon, aí, né, o Blackford, passeando por lá, tem uma conversa com ele lá. Sobre o Evangelho. E aí entra em ação aquilo que nós chamamos de graça irresistível. Entrou no coração daquele homem. Ele continua pregando, continua anunciando o Evangelho, mesmo ali com as dificuldades, começa a pregar de casa em casa, lá em Brotas, né? Começa em um desses encontros lá, 11 adultos já começam a... E 17 crianças. E já vamos começar a trabalhar, então, daqui a pouco já dá um salto para maior, e Brotas, então, se torna a terceira igreja presbiteriana no Brasil. A igreja do Rio de Janeiro, com Simonton, a igreja de São Paulo, com Blackford, e a igreja, então, de Brotas, com o José Manuel da Conceição, que ainda está nesse trânsito, tá? Ele está lá pregando, mas aí depois ele vai, de fato, romper com a igreja católica, e depois ele vai ser batizado e vai ser ordenado, né? Ministro nosso, né? Presbiteriano, inclusive, né? Sim, ele foi ordenado em 1865. 65, 64 ele rompe de vez com a igreja, ele né? Escreve a sua confissão de fé mesmo ali diante. E claro, em contrapartida, a própria igreja católica excomunga ele. Já é. Mas, para a glória de Deus, foi liberto, né? E que interessante é que ele foi tão intensificado pelo Evangelho, inflamou tanto seu coração, que a igreja de Brotas começa com 11 adultos, 17 crianças, menos de 10 anos, você já tem 190 membros ali na igreja, pela pregação desse ministro agora. E muitos dos membros da igreja ali, da igreja de Brotas, eram ex-escravos, homens que não sabiam ler, homens que não tinham nenhuma instrução, mas se via ali em Brotas e na própria igreja o avanço da vida piedosa, o avanço da cultura bíblica mesmo, a ponto de José Manuel da Conceição dizer que o evangelho é poderoso para tornar homens ignorantes em homens sábios. É para você ver que onde a palavra é verdadeiramente pregada,
ali ela atrai pecadores, que é o meio que Deus usa. Deus usa o meio da palavra para falar com o seu povo. Sim. Então é pela palavra que o pecador é levado a Deus. Então as pessoas, além de estar ali sobre o que o irmão acabou de citar, elas eram despertadas a se encontrar com a verdade bíblica, não ficar sendo levada aí por ventos de doutrinas aí, como a própria palavra diz. Então, a partir disso, então, a igreja está em franco crescimento lá. José Manuel da Conceição terá os encontros, então, com a liderança, né, com as lideranças das igrejas, né, se reúne, então, em São Paulo com as lideranças presbiterianas e depois vai para uma viagem ao Rio de Janeiro. E aí, só que ele vai, não é que nem hoje, né, pegar uma ponte aérea, pegar o cometa, não, né, nem sei se tem cometa ainda, tem? Tem cometa ainda? Pegar o cometa. Bom, o que ele faz? Lombo do burro, vamos embora. E uma dessas viagens aí dele aí, no lombo do cavalo e de um burro aí, ele vai passando aqui, ó, pelo interior todo aqui, é como que caminhando aqui pela Dutra aqui, ó, né, viajando pela Dutra, sentido São Paulo, Rio aqui, ó, vai passar ali, para em São José dos Campos, vai parar em Caçapava, Taubaté, vai parar em Aparecida, vai parar em Lorena, vai parar lá na minha cidade, em Resende, Barra Mansa, ó, vai caminhar até chegar lá ao Rio de Janeiro. Veja a força, né, que o Evangelho traz para o coração daquele que quer pregar, quer anunciar, quer viver o Evangelho, quer que as pessoas conheçam o Evangelho. No nosso último encontro, nós falamos aqui do David Livingstone, dessa força que ele tinha, mesmo todo acometido de enfermidades, 21 malárias e um monte de enfermidade no seu corpo, ele não queria voltar mais para casa, porque ele queria avançar, fazer pessoas conhecerem a verdade, conhecer o Evangelho. Então, veja a importância, então, da igreja, naqueles tempos remotos, de viver o Evangelho genuíno, a palavra, sem os modismos e sem esses ditames, então, que eram impostos pela doutrina romanista, né? E José Manuel da Conceição só deixava uma cidade e partia para outra quando havia uma igreja já estabelecida. Exatamente, alguma coisa acontecia. Então, e veja que ele foi passando de várias em várias cidades, e como o evangelho desperta mesmo o pecador é atraído, porque aonde ele foi e pregou, houve pessoas que creram e desejaram ser batizados. E o interessante também a gente saber é que ele não foi remunerado por estar passando de cidade em cidade pregando. Era um desejo que ele sentiu no coração de evangelizar. Inclusive, ele passou por aqui também, no interior. Passou por aqui. Ibiúna, Piedade, São Roque. Passou aqui. Passou aqui, né? Porque aqui era chamada a rota dos tropeiros, a rota dos bandeirantes, né? Tinha tudo aqui, tanto é que aí se a gente entrar um pouco na história da nossa região aqui, Sorocaba, né? Era a rota aí dos bandeirantes, né? Mas isso aí é assunto para uma outra história, né? Mas falando aqui da importância e do engajamento desse homem nessa obra, de pensar então em ganhar almas para Jesus, e não mais agora ter adeptos, mas sim genuínos cristãos, né? Voltados então única e exclusivamente para a verdade santa, para o nome de Jesus ser glorificado e ponto final. Não tinha mais nenhuma imposição ou colocar alguma coisa, se você fez isso, é só você fazer isso que você é absolvido. Então, vai tirando todas aquelas penitências que as pessoas estão vivendo ali, algemadas, acorrentadas, e começa a pregar a verdade, e a verdade é libertadora, né? Sim, o evangelho que liberta-nos também leva-nos a enxergar a prisão dos nossos irmãos que estão no pecado, e leva-nos também a pregar essa liberdade, a desejar que eles também sejam libertos e livres, assim como Cristo nos libertou. E José Manuel da Conceição, a grande frase, ou melhor, o grande texto que o libertou, que o converteu mesmo, foi: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, pensa comigo, então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, leia lá, nós já estudamos aqui, né, a carta aos Hebreus, mas você leia lá a carta aos Hebreus e entenda, então, a importância da obra de Cristo. Se você entender a obra de Cristo, você vai entender que você não precisa de obra nenhuma do homem.
o homem é falido. O homem está morto nos seus delitos e pecados. E quando você se encontra com a verdade, a sua vida é transformada. Esse é o Evangelho. E não tem nada mais a acrescentar. Às vezes as pessoas querem acrescentar, falar isso, falar aquilo, mas o Evangelho é isso, é puro e simples, como é tema de livros aí hoje, né? O Evangelho puro e simples, né? Sim, o mérito é de Cristo, e a gente vê, não somente hoje, mas surgiu na história da igreja, esse mérito, o homem tentando roubar esse mérito de Cristo. Mas toda tentativa do homem é frustrada, porque nós não temos mérito, temos desmérito, todavia. Se nós olharmos para nós somos miseráveis pecadores. Então, toda a glória, todo louvor é para Cristo. E o interessante também nos lembrar que é como a gente também que, através dos estudos bíblicos que a gente teve na nossa vida, quando a gente lembra das doutrinas, quando a gente começou a estudar a doutrina da graça, como aquilo nos comoveu, ou como mexeu conosco. Porque há pouco tempo atrás eu não entendi ainda a doutrina pela graça. Porque muitas pessoas hoje em dia te ensinam a doutrina pelas obras. Sim. Né? Ou pelo próprio homem, e né? acaba acontecendo um misticismo aí, né? Que o homem tem o poder aí de arbitrar, né? E decidir o seu próprio futuro, até no quesito salvação, né? E como isso levou a José Manuel da Conceição ter uma crise, quando ele encontrou essa verdade dentro da Bíblia, isso mexeu no coração dele. E os meios que Deus usa para levar a pessoa ao Evangelho. Ele começou numa igreja católica e acabou pregando a Cristo. É a loucura do Evangelho, né? Loucura do Evangelho. O Evangelho, como Paulo fala, né? É loucura para os homens. Porque o José da Manuel teve essa crise, assim como todos nós temos? Porque a doutrina da graça confronta com o nosso orgulho. Porque tira o homem de cena e coloca o homem na passividade do resgate. O resgate é pleno de Deus, não é do homem. O homem não tem força nem poder para se resgatar. Né? Nós estamos estudando aí aos domingos, né? No Catecismo Maior, no Breve Catecismo, nós vamos entender isso. Que o pecado, né, o livre-arbítrio, então, teve o poder de lançar o homem fora do jardim. Mas não tem poder, e não teve, e não tem até hoje, poder para fazer o quê? Para reatar o homem com o jardim. Essa é a obra que é única e exclusiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele tem esse poder de nos reatar, nos religar aos altos céus. É a Ele que nós damos toda a glória, todo o louvor. E foi o que a vida de José Manuel da Conceição, então, culminou fazendo, pregando a verdade. Então, nós não estamos aqui contando a história para negritar as coisas equivocadas da igreja católica. Nós estamos aqui para falar da verdade do Evangelho. Nós estamos aqui para falar, ainda que ele foi ministro nosso, presbiteriano, nós não estamos falando aqui da igreja presbiteriana. Nós estamos falando aqui da palavra da verdade. Estamos falando da palavra que liberta, da palavra que é única, da palavra que é inerrante e eficaz, poderosa para transformar a nossa vida. E ela faz isso por meio do Espírito Santo, da pregação, e o Espírito Santo entra aqui, ó, e mexe aqui, ó, transforma aqui. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Só o Evangelho verdadeiro tem esse poder. Do contrário, acho que é uma vida falha e até vazia. Não sei se vocês concordam com isso. É uma vida que parece ser boa, mas sempre falta alguma coisa. Você consegue ver isso, Felipe? Não sei. Eu falei do Joilson que não sei como é que foi a sua chegada ao Evangelho. Parece que falta alguma coisa. Para mim, faltava. O ser humano, ele vive num estado de crises, né? Ora tá bem, ora tá mal, mas quando a gente encontra Cristo, a gente não pode afirmar que é tudo 100%, é mil maravilhas. Ele é 100% pra gente, não tem nem número, é um ser eterno. Logicamente, a gente raciocinando, é uma beleza de se servir, é algo privilegiado, a gente somos privilegiados, quem é despertado ao Evangelho. Mas eu digo que tem tristeza também no meio cristão. Sim. Tem luta. Tem lutas, tem batalhas. Então, assim, a nossa conversão, quando a gente olha para Cristo, a gente se alegra nele, por saber que tem algo melhor nos esperando e que Ele está conosco. Ele é vivo e nos guia
por passos verdejantes e pela palavra dele, né? Amém, amém. Então, vamos pensar aqui. Em poucas palavras, se nós formos falarmos aqui, quem é Jesus? Jesus é o presente maravilhoso de Deus, enviado de Deus para nos resgatar, para nos salvar da condição de condenados, de filhos da ira, e nos reatar a filhos de Deus, para vivermos eternamente com Ele. É de Jesus que você precisa. É de Jesus que todos nós precisamos. E é o nosso Senhor Salvador que vem sendo pregado desde do início do mundo. É a Ele quem devemos servir, é a Ele quem devemos a nossa vida. Amém, amém. Graças a Deus, porque a nossa vida ela é uma vida todos os dias de tentativa, frustradas. Sem Cristo, todos os dias tentamos fazer, hoje eu errei, amanhã eu vou tentar fazer melhor. E todos os dias vamos errar. Até que nós, então, venhamos a confiar, entregar toda a nossa salvação em Cristo. E aí sim, aí para de ser uma vida de tentativa frustrada, aí passa a ser uma vida plena, porque a obra de Cristo é plena, Ele não errou, Ele não falhou. Amém. A gente fala sempre da morte e ressurreição de Jesus, claro, isso é correto, mas olhamos também para a sua vida perfeita, que a vida perfeita de Jesus tem mérito diante do Pai. E é este mérito que Ele imputa a nós pela sua livre graça, pelo seu amor, e nós pecadores. Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui para você foi aquilo que nós vivemos no final de semana passado, né? Da semana aí da paixão de Cristo e do domingo da ressurreição do Senhor Jesus. Então, tudo isso para nós sintetiza ou mostra diretamente o amor de Deus para conosco. José Manuel da Conceição viveu isso. Sim, né? Intensamente. Pensando aqui, então, traçando aqui as nossas últimas palavras, como é que você vê hoje esse viés, então, missionário, assim, não só do homem, mas olhando a nós como corpo, como igreja, do papel da igreja hoje na evangelização. Como é que você vê isso, Felipe? A igreja na evangelização dos dias de hoje. Olha, pastor, eu vejo que a gente deve pregar, anunciar Cristo aonde a gente seja levado. Amém. A gente deve pregar para aqueles que têm sede do Evangelho, mas o nosso maior dever é pregar para quem não conhece a Cristo também. Então, porque os que conhecem... Espera aí, Felipe, essa missão aí foi a missão de José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição. Mas, na verdade, é a missão de todos nós. Devemos pregar. Devemos pregar. É a nossa missão. É a missão de todo cristão. O senhor, como pastor, sabe que não é só no púlpito que é um dever um pastor pregar, mas é em todo lugar que, sol a sol, que a gente andar, ou onde a gente for enviado, a gente deve falar de Cristo, o nosso Senhor, e a quem a gente serve, né? Amém. Amém. Como você vê, Joilson, hoje, esse papel, então, da igreja, nosso, né, de anunciar, olhando, então, para esse viés, então, de José Manuel da Conceição. É o que devemos fazer. E não só pelo viés de José Manuel da Conceição, mas aos outros que nós viemos estudando, como esses homens começaram primeiramente sendo libertados pelo verdadeiro evangelho, pregando nas suas próprias igrejas o verdadeiro evangelho, e então inflamando corações de ouvintes, de pecadores que se converteram, inflamando para que aí então a igreja, o corpo, saísse ao mundo pregando o verdadeiro evangelho. Então, começa conosco, que somos a igreja individual e depois coletivamente, sendo libertos por esse evangelho, nos alimentando desse evangelho, desse conhecimento das doutrinas da graça, deste colocar Cristo como centro da nossa salvação, da nossa vida. E aí sim, então, seremos inflamados. É impossível dizer, porque o evangelho vai causar esse efeito. Lembra que Jesus Cristo falou que o reino dos céus é como um fermento que é levedado ali na massa ali, e logo a massa se expande. Foi isso que os apóstolos fizeram. Depois de receberem ali o evangelho de Jesus, serem cheios do Espírito Santo, saíram com um pouco de fermento pelo mundo. Né? Trazendo pro lado fermento, bom do fermento, fermento não o fermento do de pecado, Deus. né? Não, senão ele foi. Tá certo. Mas eu estou me lembrando aqui de dois encontros atrás, que quando falávamos de William Carey, você falou também daquela perspectiva do jovem gadareno, Sim. que liberto por Cristo, e ele falou: eu vou te seguir, Senhor. Vai para sua casa, prega para os seus, e depois as coisas vão caminhar. Aí depois ele podia pregar até nas 10 cidades, né, chamadas Decápolis lá, né? Então essa perspectiva de você se entender transformado,
e a partir disso você pregar para os seus, anunciar e também viver isso da melhor forma possível. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder que só o Evangelho tem, de transformar o homem mais bruto que for, transformar o homem mais culto que for, em um instrumento dócil e poderoso, através do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? E é importante ressaltar aqui um pouco mais sobre a vida de José Manuel da Conceição. Pois não. Como o Evangelho levou a ele desgastar-se na obra de Deus. Por exemplo, ele caminhava muitas vezes a pé. E sem dizer as perseguições dele. A gente não falou aqui de perseguições. É claro, foi bem menor do que William Carey, a Dona Irã Judson. Sim. Mas houve perseguição no Brasil. Por exemplo, alguns fazendeiros chicoteavam ele. Sim. Atiçavam cachorros nele. E ele, certa vez, os cachorros pegaram ele e os feriu muito. E fez um estrago, hein? Sim, sim. E fora a perseguição católica. Também em algumas cidades que ele passou, algumas cidades, ele sofreu perseguição católica ali. Mas mesmo assim... Ele sabia que após ele saindo da Igreja Católica, iria vir coisas contra eles, pessoas contra eles, né? E ele sabia as consequências que ele ia sofrer. Ele foi avisado, mas mesmo assim ele se deu ao Evangelho e continuou pregando a Cristo. Bom, amém. Glória a Deus por mais uma história, então, que é assim, nós falamos inspiradora, né? Nós falamos de histórias aqui que mexem com o nosso coração. E José Manuel da Conceição é mais um destes, mais um servo de Deus que a sua história marca a nossa história também. O que nós falamos aqui é só uma síntese, viu, pessoal? Tem muita coisa aí para pesquisar aí, para ver, você vai enxergar muitas coisas aí. E eu volto aqui até falar para você. Se tem oportunidade, eu vou fazer aqui um comercial aqui de um outro pastor, acho que nem me conhece, né? O Franklin Ferreira. Leia o livro dele, Servos de Deus. Vale a pena, né? Você está achando desse livro aí? Está me confrontando. Muito. Está machucando, né? Nos confronta todo dia, né? Todo dia. Quando a gente faz essas leituras desses homens... eu fico pensando, mas que vergonha, meu Deus do céu. Realmente, E que bom que esteja causando esse efeito. Né? Porque então há uma obra do Espírito. Vamos trabalhar na nossa vida. Sim, porque né? se ficássemos só no comodismo, não, tá bom, assim tá bom, então tem algum problema. Não, aí tem alguma coisa errada, né? Para você que está em casa, então, nós vamos ficando por aqui. Você está convidado e convidada para participar conosco dos nossos encontros aqui. Sempre tem um vídeo para você. Tem vídeo aqui terça, 3 da tarde, quinta, 3 da tarde, quarta-feira, 8 da noite. Tem escola bíblica ainda assim, né? Fazer o quê? Desse jeito, 9h30, domingo, 9h30 da manhã, tem escola bíblica. Vem estudar aqui os símbolos de fé conosco da Igreja Reformada, tá? Você está convidado e convidada para fazer isso. E domingo à noite, o nosso culto de adoração ao Senhor, mesmo em casa, adoramos em família, tá bom? O Senhor te abençoe, te fortaleça cada dia mais. Meus irmãos, que a paz de Cristo inunde e favoreça vocês em todo o tempo, assim como na sua vida também. Jesus te abençoe hoje e até o grande dia. Amém.